Não é novidade que um dos principais desafios comerciais das últimas décadas tem sido aproveitar as tecnologias, né, que têm surgido para se destacar. Mas como e quanto isso de fato é possível de ser feito em segmentos tradicionais, como por exemplo de farmácias? No episódio dessa semana, nós vamos conhecer como a PagMenos, né, uma das maiores redes de farmácia do Brasil, na verdade o grupo, né, PagMenos, que tem junto a Extra Farma, né, tem usado a tecnologia para se transformar em algo completamente novo, né? Um hub de saúde. E o nosso convidado para nos contar tudo isso, toda essa transformação, é o Renato Camargo, vice-presidente de clientes da empresa. Muito bem, sejam todos muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Raise the Bar, o programa semanal de entrevista divulgado toda terça às 19 horas, simultaneamente no YouTube em mais de 10 plataformas de podcast, que levanta a tua régua apresentando e debatendo os principais cases, tendências, boas práticas e curiosidades de vendas e marketing do momento. Para começar, queria dar muitíssimas boas-vindas aqui ao Renato. Como é que você está, Renato? Tudo bem? Tudo bem, queridos? Como vocês estão? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Estamos muito bem animadíssimos. Bom, deixa eu falar no singular. Estou muito bem animadíssimo. Como é que você está? Eu tô animado também, Você pode falar no plural. Eu sempre tô animado, Rodrigo. Tá ótimo. Mas agora eu tô notando uma coisa aqui, viu, Rodrigo? A gente tá numa sequência muito boa, não só de receber executivos de grandes empresas, né, nacionais, mas a gente vem de uma sequência muito boa, Renato, de falar como as empresas estão desenvolvendo estratégias, né, que vão além do seu core business para trazer mais serviço para dentro dos seus core business, né, Rodrigo? A gente tem notado isso nos nossos programas aqui. E acho que vem mais um case excelente por aí. O Renato certamente vai trazer muita coisa pra gente. Pô, isso é muito bem colocado. O episódio anterior foi bastante emblemático nesse sentido, que foi com a Motorola, né? Exato. Onde a gente falou da transformação do B2B da Motorola, né? Super interessante também. Sim. Bom, então vamos começar, né, Lilson? Começar esse bate-papo aqui. Mas antes disso, queria só compartilhar uma novidade super bacana aqui com todos, né, e todas. Recentemente, o Raise the Bar foi convidado para ser o podcast oficial do primeiro canal do WhatsApp dedicado ao público de vendas e marketing, o Vendas e Marketing, Carreira, Vagas e Mais. Ele é o localzinho novo ali do WhatsApp, que tem canais, né? Então é uma oportunidade, eu acho que imperdível para quem quer se atualizar diariamente no WhatsApp sobre notícias, tendências, dicas de carreira em vendas e marketing, principais vagas recém-divulgadas, né? Quer dizer, quer ter um contato diário com assuntos relevantes em relação a isso, né? Então, fica o convite aí para clicar na descrição aqui do episódio para seguir o canal que a gente está como embaixador, né? Inclusive, toda semana os episódios aqui do Raise the Bar vão ser divulgados por lá também. Bom, agora sim, Renato, para a gente começar, conta um pouquinho mais sobre você e sobre a PagMenos, para quem está assistindo ter um pano de fundo aqui para o bate-papo, né? Bacana, bacana. Bom, eu vou falar pouco de mim. Hoje eu sou vice-presidente de clientes da PagMenos e da Extra Farma. Hoje eu estou responsável por 4 diretorias aqui, a diretoria de marketing, CRM, experiência do cliente, que é uma diretoria única, de canais digitais, então todos os canais que são fora da loja, né, quando a gente fala de app, site, WhatsApp, televendas afins, depois parcerias novos negócios, e por último, que até é bastante o motivo do que a gente vai bater um papo aqui, é o Hub de Saúde, né, a diretoria de serviços de saúde. Muita experiência do varejo, já fui Grupão de Açúcar, passei por startup, estava na Recarga Pay, já fui companhia aérea, enfim, eu fico picando de segmento em segmento, que para mim a magia é saber fazer dentro de todos os segmentos. Falando um pouco da PagMenos, da Extra Farma, hoje somos a segunda maior rede de drogarias do Brasil, em número de lojas. O ano passado, a gente fez a aquisição da Extra Farma, a PagMenos. Com isso, a gente foi alçado aí à segunda posição. Um faturamento anual estimado de 12 bilhões, uma grande força no Norte e Nordeste. Aliás, não só uma grande força, como uma liderança isolada nas regiões Norte e Nordeste, que são regiões bastante peculiares, né, até por questões logísticas, de atenção primária, de adesão à saúde no Brasil. É muito complicado, são 2 regiões bastante complicadas, mas com presença, sim, no Sul, Sudeste e no Centro-Oeste.
muito feliz, 26 mil colaboradores, crescendo muito, especialmente nesse pós-pandemia, que todo mundo resolveu dar muita atenção aí à saúde, não somente física, mas à saúde mental também. Cara, interessantíssimo. Inclusive, nós como recrutadores, a gente acaba sendo expert em organograma, né, analogamente. E é curiosa essa aglutinação de subsistemas embaixo dessa cadeira de vice-presidência e clientes, porque, de fato, essa estrutura, e aí o Lewis também pode dar uma opinião, mas olhando comparativamente com outros organogramas C-level que a gente tem contato, essa aglutinação me parece fazer muito sentido quando a gente está pensando em inovar no atendimento, na prestação de serviço dentro do varejo, né? Isso, cara, eu vou te dizer assim, a minha vice-presidência, ela começou quando eu cheguei aqui, mas não é que a Pague Menos, que tem 42 anos, nunca trabalhou com cliente, né? Nunca pensou em cliente, pelo contrário, esse sempre foi um grande diferencial da Pague Menos, justamente entender o cliente, falar com o cliente, segmentar, personalizar, o acolhimento. A Pague Menos sempre se destacou muito nisso. Só que eram iniciativas que estavam soltas em diversas outras vice-presidências. Então, todos os touching points de cliente na companhia, quando o cliente ele vai pensar em comprar um medicamento, uma fralda, um chocolate, algum serviço, ele vai buscar no Google. Então, no Google tem que estar no Google. Depois ele precisa, para buscar no Google, eu preciso entender o que é Pague Menos. Então, eu preciso ter o awareness. Depois eu preciso considerar. E aí eu estou falando do funil, né? O awareness, a boca de funil, eu vou mais para o meio do funil, eu vou considerar, preciso do quê? Conteúdo. Aí está numa outra diretoria, fundo de funil, base de clientes, um bom serviço, recorrência. Eu preciso falar de iniciativas personalizadas. Estava no CRM, estava numa outra diretoria. Quer dizer, de repente, o cliente está querendo fazer uma jornada completa, um canal, vários serviços de cross-compra e cada área puxando para o seu lado. Então, a gente falou, não, a gente precisa ter uma pessoa olhando para o cliente como um todo, para a jornada do cliente como um todo, reportando ao presidente e ao conselho de administração da companhia. Porque o cliente é a principal coisa que essa companhia tem junto com os colaboradores. Já existia um VP de RH, agora um vice-presidente de clientes. Foi com isso que criou a minha cadeira, e aí a gente aglutinou todas essas diretorias com um touching points na jornada do cliente comigo. Fantástico. A coesão, ela é evidente, né, Rodrigo? Especialmente quando, usando um termo que o Renato usou muito bem, a gente olha um cliente multicanal, né? Eu vou contar, Renato, uma experiência que eu tive recente com o varejo aqui do Sul, que é um grande varejo, é uma ótima rede, né? Mas que, bem padrão. Nós chega lá, você coloca o teu CPF, tem um cadastro, para aqueles clientes que têm cadastro, tem promoções específicas, né? E aí eu fui fazer a primeira compra online, Rodrigo, que é nessa rede, né? Eu falei, CPF, eles sempre pedem meu CPF, tem promoções realizadas lá a partir disso. Eu tava com uma expectativa de fazer uma compra online, colocar meu CPF, e já vinha algum histórico meu comprando fisicamente, não veio, né? Mas tem uma conexão clara ali, né? Você tem o CRM, você tem uma área de marketing, você tem uma diretriz ali, um departamento olhando só para cliente, faz muito sentido ele estar tudo debaixo de uma mesma gestão, né? A jornada é única, né? A jornada é única, o cliente é único, então ele tem que entender que é uma empresa só, você não pode ter pontos de contato com o cliente que sejam completamente antagônicos em relação a essa jornada, em relação a essa experiência. Você sabe que essa semana mesmo eu estava conversando com o diretor de operações e RH do Girafas, né, do grupo Girafas. Operação super interessante também. Eles são o terceiro maior fast food do Brasil. E aí eu estava entendendo a fundo ali o organograma e eu achei muito interessante um ponto deles que eu acho que complementa um pouco desse racional que você trouxe, Renato, que é o seguinte: no Girafas, o head de operações, ele também tem RH junto. E isso para mim fez todo sentido e é bastante análogo a isso que você falou agora, porque a operação da loja, ela tem muito a ver com RH, né? Porque o nível de serviço que você vai entregar tem a ver com a tua cultura, clima, treinamento. Então, juntar a diretoria de operações com RH faz muito sentido. E aí você ter essa aglutinação da experiência, do interfaceamento do cliente embaixo de uma diretoria de clientes, né? Também faz muito sentido. Então, talvez estejam duas inovações aí de organograma bem inusuais, se a gente for pensar, né? Porque a gente fala com muito varejo, geralmente o varejo tem uma estrutura de vice-presidência de vendas, vice-presidência de marketing ou diretoria, né? Diretoria de vendas, diretoria de marketing, diretoria de operações, diretoria de RH, diretoria financeira. Então, ele tem uma estrutura um pouquinho padrão.
E aí você tem esse problema que você falou de ruído de comunicação e de ruptura de fluxo de atendimento a cliente, de experiência de cliente, experiência de colaborador, entrega de valor no ponto de venda. Você tem essas ambiguidades, né, estruturais, né? Perfeito. Sabe que aqui é exatamente assim, né? O meu par, que é o vice-presidente, que é o Vasques, ele é vice-presidente de operações RH e vendas. Porque, apesar de ser omnicanal, hoje 14% da nossa venda é omnicanal, né, fora da loja física, mas ainda temos 84%, 85% que é da loja física, então a venda está toda com ele, que tem a ver com comercial, que é negociação, que tem a ver com gente, estamos falando de 26 mil colaboradores. Então a gente unificou exatamente esse modelo, ele é vice-presidente tanto de RH, quanto de operações, quanto de venda. Cara, é muito inteligente. A gente precisa de menos cacique e mais gente trabalhando, mais gente executando. Às vezes tem muita gente mandando, muitas cadeiras, que no fim das contas só atrapalham o dinamismo. E a gente quer ser uma empresa cada vez mais dinâmica, mais rápida, mais ágil, e aí por isso que a gente foi para essa linha. Renato, sensacional. Me diga uma coisa, agora para a gente começar a entrar mais ao centro do programa, fala um pouquinho de como que tá as tendências do setor, né? Conta para a gente as transformações que vêm acontecendo para que a gente possa caminhar aí na sequência. Bom, então vamos lá. O varejo está passando por um momento bastante complicado, né? 2022 e 2023 estão sendo anos bastante desafiadores. O varejo de margens baixas, enfim, tendo que lidar com taxas de juros que são bastante altas, inflação que não arrefece. Dito isso, o varejo, especialmente o varejo de alta frequência, como é o varejo alimentar, que eu já tive uma experiência na vida e agora no Pharma, ele acaba sendo bastante impactado. Mas, o que acontece? O comportamento do cliente ele mudou muito nesse pós-pandemia. Vamos puxar para o varejo farmacêutico. Então, a gente tinha, basicamente, pessoas no Brasil que não lidavam muito com a saúde, eles só iam cuidar da sua saúde quando já tinham um problema, eles não faziam uma prevenção. Chegou uma pandemia que disse, cara, você tem que se cuidar. Por quê? A pandemia em si, a Covid em si, ela teve muito impacto, mas ela teve muito mais impacto de quem já tinha predisposição a algumas coisas, ou então que já tinha uma saúde mais fragilizada. E aí teve alguns impactos, né? Um impacto no corpo físico e na cabeça das pessoas. E o que é bom, que se tem algumas coisas positivas que a pandemia deixou para a sociedade, uma é você aprender que você não pode negligenciar a sua saúde, você tem que continuamente cuidar dela, e cuidar da sua saúde, nesse ponto que entra a farmácia, não é caro, não é difícil, não é longe. E segunda coisa, que as pessoas voltaram, ou começaram a falar de saúde mental sem tabu. Saúde não pode ter tabu, independente de qual seja a sua saúde. Vamos falar, a gente lida, por exemplo, saúde sexual, é importante você falar, você não pode ter tabu com isso. Saúde mental, você não pode ter tabu com isso. E que bom que as pessoas trouxeram isso e começaram efetivamente a falar e cuidar. Porque a farmácia, ela se posicionou de um jeito que, como era muito difícil para as pessoas, seja na saúde pública ou na privada, seja para quem tem um plano de saúde ou quem tem um posto de saúde, ter que ir até um lugar quando sente alguma coisa, aí risco de contaminação, aí vai, aí demora, aí o plano de saúde não passa, aí tem que voltar, aí fica caro, fica cansado, a pessoa fala, não, deixa para depois, vou no Dr. Google, pesquisa do Dr. Google, pergunto para a vizinha, para a Maria, para quem quer que seja, e isso era terrível. A pessoa não cuidava do negócio agora, daqui 2, 3 meses, com certeza a doença ia voltar muito pior. Então, a farmácia, ela assumiu esse papel. Então, a farmácia está do lado de casa, tem a clássica pergunta, né? Pô, será que cabe uma farmácia cada esquina? Pô, cabe. Cabe porque a farmácia deixou de ser só venda de produto. Ela virou um hub de saúde. Vamos lá. Primeiro, tem telemedicina. A gente não tem médico na farmácia, mas tem telemedicina. E a gente tem uns consultórios farmacêuticos, que são muito importantes. Das 1.600 lojas, a gente tem 1.100 consultórios farmacêuticos. Então, quando vocês, por exemplo, eu tenho 42 anos, eu sou do interior de São Paulo, minha mãe, quando eu era mais novo, me levava na farmácia e não me levava no hospital, quando eu sentia alguma coisinha mais leve, sabe? Uma dorzinha de cabeça, uma coisinha na barriga, ela me levava na tia Luzia, que era farmacêutica. Em algum momento das últimas décadas, todo mundo resolveu por qualquer coisa, ou posto de saúde ou para o hospital. Isso acontece o quê? Sobrecarrega todo o sistema de saúde, por mais que o sistema de saúde público seja muito bacana, o privado também, mas eles estão ficando estrangulados. Quando você pode resolver essas coisas dentro da farmácia. Ah, mas, farmacêutico não pode fazer prescrição. Não pode, é só médico que faz prescrição. Mas, chegou a pandemia, e na pandemia a telemedicina foi regulamentada. O que a gente fez? Esses 1.100 consultórios farmacêuticos que a gente tinha, a gente colocou um computador e chama um médico remotamente. Então, por exemplo, se você tem alguma coisa,
uma dor de estômago, uma dor de cabeça. Novamente, tudo de primeiro atendimento, tá? Óbvio, Sim, se sim, você sim. tem uma coisa mais séria, você não vai Sim. numa farmácia. Sim. Mas é uma dor de cabeça, uma dor de estômago, alguma coisa mais leve, simplesmente o que você faz? Vai na farmácia, o farmacêutico te pega, te leva para o nosso consultório, chama um médico via telemedicina, o médico te diagnostica. O bom é que agora a gente tem mais de 60 exames, testes rápidos. Ah, estou com uma falta de ar. Não, vamos lá, vamos fazer uma oxometria. Farmacêutico, você está aí? Tô. Faz uma oxometria. Fez. Ó, deu tanto, doutor. Pô, bacana, realmente você está um pouco mais asmático, está com falta de ar. Tá, ok. Faz uma aferição de pressão. Pô, já fiz. Ó, doutor, o resultado foi tanto. Beleza, então você está com tal coisa, já vou te prescrever, faz o quê? Recebe via SMS, o paciente no celular, o farmacêutico já pega, prescrição, já compra, se tiver que aplicar alguma coisa, já aplica, pega e vai embora. Quer dizer, em 20 minutos, do lado da tua casa, rápido, barato, fácil, resolver a tua vida. Tem um dado que é alarmante, 85% do que chega em pronto-socorro de hospital podia ser resolvido com telemedicina. 85%. Caramba. É uma dor de cabeça, é uma sinusite, é uma alergia, é um resfriado. E aí o cara que está com um problema sério não consegue ter atendimento rápido porque está sobrecarregado, né? E aí acontece o quê? O plano de saúde está tendo que bancar todo mundo, quem tem plano de saúde, precisa bancar todo mundo que está indo no hospital, e a sinistralidade do plano de saúde fica altíssima, e aí o plano de saúde começa a entrar nessa espiral negativa que ele consegue sair mais. Ah, mas vamos falar da saúde pública. Igualmente na saúde pública. Por quê? Porque a pessoa tem que ir no posto de saúde fica lotado, ou as consultas eletivas. Tenta agendar uma consulta num posto de saúde, você vai levar 10 dias, 20 dias para conseguir. Ou tudo isso pode ser feito do lado de casa, numa farmácia. Então, tem um papel de adesão e de acesso à saúde desse primeiro atendimento que as farmácias estão prestando, pela capilaridade, que é muito bacana. Então, a farmácia deixou de ser aquela coisa, vender remédio. Ela virou uma coisa de saúde. Você entra ali e se resolve. Eu estou falando não só em patologia, tá? Vamos falar, a gente faz bioimpedância, o fenômeno Ozempic aí, que todo mundo usa Ozempic hoje em dia, tal, mudou até a economia da Dinamarca, né? Pô, você vai lá, faz uma bioimpedância, você faz exame de vitaminas, você pode fazer um H. pylori, que é para ver bactéria no estômago, você faz o beta-HCG, exame de gravidez, se a gravidez for bem desejada, ali a gente já começa a falar com a mãe. Por quê? Porque ela descobriu que está grávida, ficou feliz, naquele momento a gente começa a falar de fralda, começa a falar de alimentação infantil, começa a dar orientações para ela, para o conteúdo, tudo com dados, você começa a criar uma jornada. Então, a farmácia está indo para esse caminho de hub de tudo, como é o sistema americano. Quando vocês veem, uma CVS, uma Walgreens, é isso. Aquele conceito de drugstore, sabe? Não sei, lá na farmácia tem, lá na CVS tem. A gente está virando exatamente a mesma coisa. Mas eu não sou um grande especialista, né, nesse segmento, pelo contrário, eu conheço muito pouco. Deveria até conhecer mais e ir mais no hospital, inclusive. Você é especialista no varejo de material de construção, Rodrigo. Exato. É pior que na física é mais ou menos isso mesmo. Curiosamente, acho que é o segundo segmento mais representativo para o grupo aqui, né? Nosso é materiais de construção, curiosamente. Sim, não tem nada a ver comigo isso. Mas o Renato, eu não sei se da onde que surgiu esse conceito que vocês estão usando? Vocês criaram isso ou pegaram de algum case externo? Porque eu confesso que eu nunca tinha visto essa estrutura de teleatendimento médico na farmácia. Eu achei genial. Porque, cara, é o sonho, né? Você e ele não está uniformizado no segmento, né? Não são todos os players que estão caminhando para isso, né? Não. A gente está liderando esse movimento, vamos lá, o conceito, que é o conceito de drugstore, né? Tem muita gente que olha a nossa fachada, tá lá, Pague Menos, farmácia, embaixo drugstore. Todo mundo, gente, por que vocês ficam traduzindo na fachada? É para gringo? Não, gente, é que o conceito drugstore é o conceito americano de ser um hub de tudo. Aliás, não só de saúde, tá? De conveniência. A gente está roubando, no bom sentido, cliente dos mini mercadinhos, do tipo que quer comprar uma bala, um chocolate, um chiclete, um energético, antes de voltar do trabalho, sabe? Porque passa na farmácia, ao invés de entrar num varejinho, num supermercadinho ou desses de esquina, compra com a gente. Então, também vira um espaço de conveniência. Esse é o conceito americano. Então, em 2016, a gente já começou a trazer esse conceito. Só que mais do que efetivamente trazer o conceito, a questão é o cliente entender que ele consegue fazer isso. E o cliente só entendeu que a gente pode ser esse hub de tudo e ter essa telemedicina quando efetivamente ele entender que ele pode encontrar na farmácia absolutamente tudo. E isso está acontecendo agora no pós-pandemia e está acelerando cada vez mais. Óbvio, a gente está encabeçando isso, está liderando isso, porque os meus
concorrentes, eles têm outras estratégias que não necessariamente essa, e a gente está conseguindo fidelizar por isso. Então, o conceito não é novo, é um conceito no americano. O americano não é a telemedicina. O conceito americano é o médico mesmo dentro da farmácia. Aqui a legislação brasileira não permite um médico dentro da farmácia. Então, por isso que a gente faz via que na verdade não é nem telemedicina que chama teleinterconsulta, que é o médico e o farmacêutico juntos. O farmacêutico ali e o médico sendo chamado à distância. É que o conceito de drugstore ele é relativamente já implantado, né? Mas agora esse conceito da telemedicina que eu me referi, né? Dentro da farmácia que eu achei genial, porque você unificar a jornada da dor ali do usuário, quer dizer, eu tô com um problema. Pô, eu vou para o hospital para depois ir para a farmácia. Né? Aí eu pego uma fila enorme no hospital para fazer uma consulta presencial com o médico. Muitas vezes meu problema é simples, em 10 minutos de videocall ali eu já resolvo. Então, me parece que o fluxo ele fica muito mais otimizado, tanto logisticamente, porque você não vai precisar sair de um lugar e para o outro, do hospital para a farmácia, quanto pensando nesse conceito de primeiro atendimento, ele cumpre muito bem, né? Porque ele é barato, rápido, simples, né? E você já está do lado dos remédios que você vai ter que comprar, né? Então, assim... Temos inúmeros cases, é que você completa a jornada no lugar... Vamos lá. Muitos players do ecossistema de saúde tentaram, por muito tempo, verticalizar tudo, né? Os planos de saúde quiseram ter hospitais, ou têm hospitais, e quiseram ter farmácia, enfim, eles quiseram verticalizar e não conseguiram, porque o varejo não é fácil de ser operado. É muito difícil você operar o varejo. O varejo é muito difícil, especialmente um varejo de altíssima frequência, com tantos SKUs como o varejo farmacêutico e alimentar. Dito isso, quem que hoje tem a jornada completa? A farmácia. Porque ela tem o atendimento médico, através da telemedicina, ela tem os exames rápidos, que agora a gente tem testes de exames rápidos dentro da farmácia, a gente tem mais de 60, nada de coleta, tá? Você quer fazer coleta, você vai em laboratório. Agora, no exame rápido, você tem ali dentro da farmácia, você tem o medicamento, você tem a ponta final também, os produtos que você queira comprar, você tem a vitamina, você tem uma fralda, você tem um chocolate, você tem um Renu para o olho, quer dizer, você tem a jornada completa, e muito barato, e muito acessível. Então, as pessoas estão entendendo que não vai, mas elas acham isso, ao invés de ter que ir para outro lugar. Então, isso efetivamente está acontecendo com inúmeros cases distintos. Eu sou asmático, né? E como eu fico entre Fortaleza e São Paulo, a gente tem 2 matrizes, né, lá e cá, então eu fico o tempo todo com asma, com essa coisa de sobe em avião, em Fortaleza com 40 graus, chego em São Paulo com 2 graus, não me ajuda muito na saúde. E meu pai sabe que eu sou asmático, meu pai é médico, eu liguei, pai, tô com asma, ele falou, tá na crise? Eu falei, não tô na crise. E agora? Aí eu tava quase indo no hospital. Ele mesmo falou, ué, mas desce aí na farmácia. Eu falei, cara, eu cuido disso e não me liguei. Eu desci na farmácia, que tem embaixo do nosso escritório, chamei um farmacêutico, me levou no Clinic Pharma, que é o nosso consultório, ele chamou o médico pediu oxometria, viu que eu estava realmente um pouco mais asmático, com falta de ar, me pediu uma injeção de cortisona para aplicar aqui na hora, me mandou a receita adicional via MEMED, enfim, via SMS, eu saí, fui embora para casa. 25 minutos, mas se eu tivesse que ir até o hospital, abrir ficha, parar o carro, ficar esperando, um ambiente super insalubre, às vezes, que é um hospital que pode ser contaminado com outras coisas. Então, a gente tem, sim, uma praticidade e a gente está prestando um serviço muito bacana. E é a única rede que está com esse conceito ou não, Renato? Todo mundo... O que acontece? Os meus concorrentes, eles têm basicamente sala de injetável, que é a famosa sala de injetável, né? Que, preciso aplicar alguma coisa, vai na salinha ali. A gente já, desde lá de trás, a gente já tinha essa visão que a gente não queria uma sala de injetável, a gente queria, sim, um consultório farmacêutico, que é bem mais equipado. E pelo fato de estarmos muito mais presentes em Norte e Nordeste, que é uma população que tem menos acesso à saúde, é mais limitado, a gente desenvolveu isso muito rápido. Então, a gente não precisou comprar outras empresas, nem startups, nem fazer joint ventures, nem M&As de empresas que, porventura, teriam esses consultórios farmacêuticos para se juntar e criar um novo business, que é o que a minha concorrência fez. E faz. Eles geralmente estão fazendo associações, ou comprando outras empresas, ou fazendo muro com muro. A gente não. A gente falou, não, a gente vai apostar que a jornada do cliente ela é única, então, qualquer pessoa dentro da Pagamentos que você entre vai ter o speech completo, óbvio que só quem faz isso é o farmacêutico, mas o balconista vai saber o que tem para te direcionar ao farmacêutico. Então, está na operação, está no dia a dia. Então, por isso que a gente voou muito rápido. A gente tem cases
muito fortes, aí eu falo até de esse acesso à saúde, quando você vai para o norte, a gente fala, né, o norte e o nordeste é muita coisa, tá? Geralmente quem é mais sudestino ou sulista como nós, eu também sou paulistano, pensa que o norte e o nordeste são o quê? Sei lá, Salvador, Fortaleza, Ceará, não, a gente está em Manacapuru, Catolé do Rocha, a gente está em cidades ribeirinhas, de 10, 15 mil habitantes, que a saúde local, às vezes é um hospital super restrito, ou às vezes nem hospital tem, às vezes é um posto de saúde. Porque a pessoa, quando ela tinha alguma coisa, ela tinha que pegar o carro, o transporte público e ir para uma outra cidade. Agora a gente está sendo a referência de saúde da cidade. Sem qualquer parceria público-privada, é puramente por o que se tem na cidade. Se a pessoa tem alguma coisa que ela teria que ir para o hospital em outra cidade, não, ela resolve na Pague Menos, que está ali Não, dentro. Então, impressionante. virou um espaço muito bacana. Perfeito, Cara, fantástico. impressionante. E me diga uma coisa, Renato, você já consegue mensurar o impacto que, ao adicionar esse tipo de serviço, se tem na ampliação da venda de produtos, né? Ainda a rentabilidade está vindo da venda de produtos ou está vindo também da venda de serviços? Como é que isso tem impactado a última linha do negócio? Boa, bacana, vamos lá. Hoje eu não quero ganhar dinheiro com isso. Então, a gente está numa estratégia de conquista de mercado. Então, trazendo alguns números para vocês, né? Do total de clientes, hoje a PagMenos e a Extrafarma, as duas juntas, têm 20 milhões de clientes ativos. Total de uma base de 40 milhões de clientes, tem 20 milhões ativos. Desses, 13% passam pelo Clinic Pharma, pelos nossos consultórios farmacêuticos. 13 de 20 milhões. É muita coisa. E a gente cresceu tanto que a gente, no começo do ano, estava em 2%, tá? Então, vocês verem o tamanho do negócio e quanto está escalando. Senhora. E o potencial disso ainda. Não, tá. Eu nem sabia que existia isso e já estou interessado em centralizar meus atendimentos nesse tipo de núcleo. Não, e aí o que acontece? Desses 13, 80% compram alguma coisa naquele mesmo momento que faz qualquer um dos serviços, exames que a gente tem ali. Aí tem muita gente que fala, pô, Renato, tá bom, ok, vamos tentar ser fair, né, ser justo aqui. A gente estava falando de clientes mais polimedicados, crônicos, que obviamente que eles iam usar, eles já iam aferir a pressão, já iam fazer uma bioimpedância, um exame de glicemia. Não, o que a gente faz? A gente compara ele com ele mesmo, o cliente com ele mesmo. Então, antes dele ir e depois que ele passou no Clinic Pharma, eu tenho um aumento de 15% de ticket médio. Porque quando o cara sai dali, o farmacêutico vai falar, pô, ok, você veio aplicar uma injeção de Ozempic, estética, Ozempic precisa de vitamina, ó, tem vitamina aqui, aliás, quer levar um Iopro é super bacana, da Danone, você fica mais tranquilo. Então, a gente começa a incrementar a cesta do cliente. Então, você aumenta a recorrência do cliente, você aumenta a cesta dele, você aumenta a frequência dele, e eu saio dessa disputa, que é uma disputa super danosa do varejo, farma, que é a disputa de preço. O varejo farmacêutico, ele não tem muitos diferenciais. É o medicamento que custa R$1 mais aqui, o medicamento que custa R$1 a menos ali. Então, para sair disso, para criar uma fidelidade, eu preciso fazer o quê? Dar serviço. Como que eu vou me destacar? Dando serviço. Então, são esses serviços que eu faço com que o cliente se fidelize. Então, eu chego a quase subsidiar esse PNL, né, como se fosse uma BU de Clinic Pharma, é quase uma BU. Eu subsidio. Tem dia que eu cobro 0 por uma bioimpedância, 0 para fazer um teste de gravidez, eu cobro 0 para fazer uma aferição de pressão. Por quê? Porque eu não quero ganhar dinheiro com isso. Eu quero ganhar dinheiro com a fidelidade, com a recorrência do meu cliente. Então, a gente subsidia isso. Poxa, Interessante. Não, é impressionante como os segmentos estão mudando, né? O Lewis começou o programa aqui falando do case da Motorola, né? E agora, juntando com esse que o Renato está trazendo, é incrível como não são todas as tecnologias que estão afetando todos os negócios. Geralmente é um conceito ou uma tecnologia que aquilo ali, dentro do contexto do negócio, vira uma baita oportunidade, né? Enfim, que é o caso aqui da telemedicina, né? É uma inserção é uma inserção na jornada do cliente, né? É uma simplificação da jornada, que ela muda toda... Né? Você está encurtando a jornada do cliente, né? Que ela muda toda a estratégia do negócio, né? Porque você passa a ser uma estratégia de relacionamento, recorrência, de diferencial. Você cria um... Agora, Renato, me diga uma coisa, curiosidade aqui. Como que é a estratégia de comunicação para vocês, para o cliente, né? Como é que vocês comunicam isso para o cliente? Olha, aqui você compra muito mais do que um remédio, tá? Sim. A gente tem muita restrição. Vamos lá, se a gente olha só medicamento, né, a gente tem muita restrição, um ambiente super regulado,
porque, obviamente, tem Anvisa, eu não posso estimular a automedicação, nem a overmedicação, então é muito regulado. Mas como a gente já deixou de ser essa coisa ambulatorial, medicamento, doença, a gente já tem um bom tempo que a gente quer falar, farmácia não é doença, farmácia não é ambulatório. Farmácia é saúde, saúde tem a ver com esporte, tem a ver com alegria. Então, a Pague Menos ela é uma que investe muito nisso, investe muito na boca de funil. Então, a gente tem até uma campanha que está forte, é meio que um slogan, né? Só Pague Menos tem tudo para a sua saúde, até remédio, como que dizendo, não é o óbvio que é remédio, apesar de saber que é, boa parte, metade do meu faturamento é remédio, mas a gente está querendo mudar isso. A farmácia tem tudo para a sua saúde, até remédio. E a gente faz campanhas grandes, então, a primeira coisa que a gente fez ao longo dos últimos meses é boca de funil, awareness. Eu preciso falar para que não é uma farmácia do Norte e Nordeste, e farmácia não significa doença, farmácia significa alegria. Então, a gente começou um posicionamento grande, a gente entrou no Big Brother esse ano como patrocinador, foi um estouro, e aí mostrando, Pague Menos está no Brasil inteiro, e as pessoas entenderam isso, seja no digital, seja na loja física, e aí com isso eu joguei muita gente para dentro, e disso eu comecei a entender o comportamento dessas pessoas, e comecei a convertê-las, e obviamente com dados. Eu tenho 90% da minha venda é identificada, e com isso eu consigo oferecer adesão ao tratamento, regras de CRM, continuidade de venda de produto, correlação de produtos. Se você é uma pessoa, uma mulher que está grávida, às vezes, ou muitas vezes, tem deficiência de vitamina, eu começo a colocar uma vitamina e eu ofereço com desconto, e nisso eu trago a indústria farmacêutica comigo para poder aportar. Então, existe toda uma estratégia de retroalimentação que é da jornada do cliente. Então, eu não divulgo especificamente serviços que tenham a ver com o seu tratamento, mas eu te divulgo motivos para você ir à farmácia e saber que ali você vai encontrar o que você precisa para resolver. E se você não sabe o que você precisa, ali você vai ter um ambiente que vai te ajudar e vai te dar resposta. Pô, interessante. E como que surgiu essa ideia do Hub de Saúde, assim? Da onde que veio? Foi um case em outro país? As americanas, né, o mercado americano e o mercado mexicano são muito parecidos. Eles têm esse conceito de drugstore, de hub de saúde, do one-stop care, né, no lugar do one-stop shop, é o one-stop care. Eles têm isso muito forte já há muito tempo. A gente trouxe lá atrás, e eu vou te confessar que, com exceção da pandemia, porque a gente teve esses consultórios basicamente fazendo teste de Covid, foi muito difícil fazer o negócio decolar. A gente revisitou muitas vezes isso, muitas e muitas vezes, para ver se era realmente algo que a gente queria. E até o momento que vingou, o pós-pandemia vingou, e está vingando cada vez mais, as pessoas estão entendendo que ali é o lugar. Novamente, o modelo diferente do americano e do mexicano, que lá permite o médico, então são aquelas farmácias ou aquelas drogarias gigantescas que tem um médico lá dentro. A legislação brasileira não permite, aliás, a zona cinzenta da teleinterconsulta ainda existe, a gente opera, mas ainda existe muito questionamento sobre isso, mas eu acho que é uma evolução, não tem como ficar parado no tempo. O ecossistema de saúde está mudando muito, a farmácia é a nova protagonista do ecossistema de saúde, justamente por essa inclusão que ela permite ao sistema de saúde como um todo. Tem muito trabalho para fazer, mas é um caminho sem volta. Telemedicina foi um caminho sem volta, a telemedicina, por anos e anos e anos, ficou quicando, já existia, não foi na pandemia que chegou a telemedicina, sempre existiu, mas até que a pandemia regulamentou o negócio, falou, não, vai ter que ter e vai acontecer, hoje não volta atrás. Mesma coisa desses exames rápidos em farmácia, também durante muito tempo, só o laboratório podia fazer, ou as farmácias faziam, mas faziam sob liminar e tal. Agora não, a Anvisa regulamentou, pode se fazer e acabou. Por quê? Porque o paciente começou a chegar lá e procurar. Você tem exame tal coisa? Você tem exame tal coisa? Tem que dizer, não. Aí, quando o consumidor quer, não volta atrás, assim como foi com o Uber, assim como foi com o Airbnb, o Uber com os taxistas, o Airbnb com os hotéis, e assim por diante. Tem movimentos que não voltam atrás. Muito legal, interessante, né? Curioso como no Brasil as coisas têm a gente se enxerga meio como, nesse momento, como startup aqui. Porque é muita porrada que a gente está tomando, mas a gente vai desbravando, vamos indo. Legal. De fato, tem coisas que às vezes são quase inexplicáveis, né? Você faz a mesma coisa num ano, não dá certo, no seguinte dá, e é uma mera questão de timing, né? Enfim, Não existe. A gente está desde 2016 disso. O negócio vingou agora. É claro, a gente teve picos aí, foram importantes, mas agora que está vingando, que a gente acreditou, a gente pivotou, testou várias formas de fazer isso dar certo.
Mas, no fim das contas, é comportamento do cliente e a oportunidade quando ela chega. Quando ela chega, você tem que estar preparado. Metaverso, né, gente? Quem lembra daquele negócio lá atrás, lembra como é que chamava? Que todo mundo tinha um avatarzinho que entrava no Second Life, cara. A coisa certa no momento errado. Então, é assim a vida. Por aí. Rodrigo, me permite uma pergunta para o Renato. Renato, certamente traz um desafio operacional. Eu sei que a sua praia é clientes, né? Mas quero trazer isso sobre a perspectiva de clientes, né? Uma operação varejista, classicamente, é compra e venda de produto. Tá? Essa é a complexidade operacional ali, simplificando de uma forma bem forte, né? Ao passo que você traz serviço para dentro da tua operação, né, certamente se cria a necessidade de ter novos métodos e processos para garantir que lá na ponta você entregue um serviço de qualidade grande, né? Como é que vocês organizam isso? Como é que vocês estão desenhando métodos e processos, mudando uma mentalidade de ser só operação varejista para ir ser uma operação de serviço também na equipe de vocês como um todo? Primeiro que a nossa operação, até ter junto aí o Vasquez, né, que é RH, operação e venda junto, traz um ganho muito grande, porque as lojas hoje são quem mandam na Pagamentos. E, por exemplo, a BU, canais digitais estão comigo. Você pega varejistas que tem canais digitais, venda digital e venda física, existe uma briga, né? A BU digital com a BU da loja física. Não, como é que faz? Vai roubar minha venda, tal, etc. A gente nunca teve isso aqui. Nunca. Inclusive, a venda digital, como eu entrego da loja, né? Ship from store, eles estão super felizes, porque sai da DRE deles. Quanto mais vender, mais felizes eles estão. Então, eles compram a venda digital. A gente chegou aí, esse ano a gente deve fazer, dentro da venda digital, 1,2 bilhões de venda, deve chegar nisso. Nisso, conseguiu, porque a loja vai lá e vamos vender junto e vamos crescer, e é super bacana. A questão do serviço, igual. Como o farmacêutico sempre existiu, e ele tem que existir, o farmacêutico é uma figura quase que de liderança dentro das farmácias, e por lei, você tem que ter, a gente viu ali a oportunidade do serviço. O farmacêutico não está lá só para ficar medindo tua pressão. O farmacêutico está lá como responsável para dispensa de medicamentos, e a gente falou, bom, ali vamos utilizar, obviamente, a força e o protagonismo que o farmacêutico tem. E aí fomos crescendo. Não é fácil, porque uma coisa é você fazer venda de produto, outra coisa é fazer a venda de serviço, mas quando você entende o propósito de uma coisa com a outra, e que uma coisa leva a outra, e você, obviamente, fatura mais com isso, você, como operação, como loja ali, você acelera cada vez mais. Uma pessoa que chega com um medicamento de diabetes, você vira e fala assim, aliás, chegou com medicamento de diabetes, você testou sua diabetes hoje? Ah, ainda não. Pô, vamos ali, rapidinho, um segundo, só testar preço de banana ou quase de graça. Pô, você já juntou uma demanda de uma pessoa que estava para comprar um produto para um serviço, e vice-versa, a pessoa que chegou lá para fazer um exame de vitamina D, por exemplo, está ali, né? A bola está no gol. Se está com deficiência, quer comprar a vitamina aqui, já faz. Então, eles se complementam e potencializam, né? E o teleatendimento, ele é uma operação simples de você gerir, né? Porque por ser remoto, você vai ter, eventualmente, a pessoa trabalhando do escritório dela, do consultório dela, ou de um hub, né? De um call center médico, né? Então, você acaba tendo one fits all, né? Um núcleo atende todas as farmácias em todos os estados, né? E é diferente de você ter um médico em loco, né? Porque você tendo um médico em loco, geralmente, isso é um clínico, tá? Clínico, ele é mais generalista, mas você ter o atendimento remoto, você consegue ter algumas especialidades. Você consegue ter nutricionista, você consegue ter clínico, você consegue ter, porventura, um psicólogo, você consegue ter, enfim, você consegue ter especialidades dependendo da demanda daquele cliente ali dentro da loja. Então, acelera. E outra coisa, é meio que quase uma uberização, né? Porque o médico, ele diz quando ele está disponível, quando ele não está. E não é nem numa central de atendimento médico, é na casa dele mesmo, tá? Eles operam. E ele diz quando ele está disponível, quando ele não está disponível. Então, fazer isso na farmácia, você alivia e acelera as dores de muita gente. Do plano de saúde, que está sobrecarregado com sinistralidade, do hospital, que está recebendo um monte de gente, que não dá espaço para a galera que efetivamente precisa estar no pronto-socorro chegar lá, do médico, que abre uma oportunidade de ele poder fazer atendimento, às vezes ele não quer sair de casa naquele dia, ele não quer dar plantão fisicamente no lugar, ele pode fazer uma telemedicina, da farmácia, que faz acessibilidade, do cliente que paga pouco e consegue resolver tudo. Quer dizer, no fim das contas, você está colocando todas as pontas juntas
melhorando e dando acessibilidade. O mais curioso disso tudo, né, que estava pensando aqui, você mencionou em passando ali a questão do delivery, né, representar 10% do faturamento, que você falou 12 milhões, 1,2 bi, 12 bi, 1,2 Ele bi. vai para mais, porque a gente vai faturar 12 bi total companhia esse ano, a gente já está com 13, vai para mais, a gente vai para uns 1,4, 1,5 bi de faturamento. E aí você mencionou ali mais ou menos uns 10% vindo do digital. E aí tem o seguinte, né? É impressionante o número de business que tem dentro de um business, né? Porque você tem ali a farmácia virando um hub de saúde, ao mesmo tempo você tem a venda de balcão, que tem uma característica, e você tem a venda online, que tem uma completamente diferente. Que a venda online muitas vezes vai vender via marketplace, via um iFood, via, enfim, etc., Rappi, etc. Aí é uma briga, no marketplace, a característica da tua venda é muito mais como um atacado, né? Você tem que ter preço, porque o fator ali, o produto é o mesmo, e o cara tá olhando todas as farmácias, então o preço menor vai ser o que leva, né? Você sabe que no marketplace, falando especificamente de iFood, Rappi, Corner Shop e todos mais, ali a política de farmácias especificamente, até às vezes supermercado, é um preço um pouco mais alto, sabe por quê? Por conta da conveniência. Porque eles te entregam muito mais rápido, às vezes, por exemplo, eu vou te entregar entre 1 hora, tem gente que quer daqui 20 minutos. A Rappi, ela consegue, ela vai numa farmácia minha, ela pega e entrega para você 20 minutos. E aí você tem o markup da conveniência. Então, a gente envia o mesmo, mas às vezes eles têm um markup ali que é uma questão de conveniência. Claro que mais um business dentro de um business, né? Porque tem o marketplace convencional ali, que te entrego no tempo que eu conseguir, tá bom, pague um pouco a mais, eu te entrego em 10 minutos, né? Enfim. É isso aí. Não, e outra coisa, a gente tem um programa que resumidamente é um programa de afiliados, mas na verdade é a minha lojinha Pague Menos, hoje tem 30 mil lojinhas, que é qualquer pessoa que pode entrar ali, se cadastrar, monta sua própria lojinha e faz a venda de produto da Pague Menos, que entrega é a Pague Menos, toda a logística é da Pague Menos, e ela ganha comissão, 3, 4, 5, 10%. Tem um case aí de um Instagram que chama Promoçãozinha, e que criou o link dela, colocou o código dela, pô, cara, ganharam mais de 500 mil reais só de divulgar Pague Menos, e as pessoas iam comprando em poucos meses. Tem gente que entra lá, ganha 50 mil de comissão, porque pegou um nicho de mães. Um dos maiores vendedores de fralda do Brasil é Pague Menos. Fralda, nutrição infantil, mamadeira, tal. Coloca ali, divulga para os seus seguidores e faz a venda, door to door. As pessoas que vende Avon, Natura, tal, não sei o que lá, pega e começa a colocar. Então, já é um outro business aqui dentro que a gente tem que gerenciar, que são essas 30 mil lojinhas, que são os afiliados, mas que são os profissionais liberais que têm a sua própria lojinha para poder vender. Então, são inúmeros negócios. Novamente, a posição que eu cheguei, que a Pague Menos criou, que eu ocupei, é justamente para conectar tudo isso numa visão única, né? Porque senão estavam iniciativas completamente soltas. Perfeito. Ô Renato, e o futuro, né? Onde que vocês querem chegar, né? Olhando para esse negócio de hub de serviços, né? O que é que vocês querem adicionar mais de serviço? Enfim, o que vocês precisam consolidar ainda? Claro. Muita gente pergunta qual é a farmácia do futuro, né? Para mim, a farmácia do futuro é o resgate da farmácia do passado. É aquilo que eu falei lá atrás, né? É a gente poder ir para um farmacêutico, e o farmacêutico ser aquela pessoa que vai te ajudar nesse primeiro atendimento. Então, um resgate às coisas que já foram feitas no passado. Mas, com isso, dito desse hub de saúde, a farmácia ela vai ter um protagonismo cada vez maior, não só ser um hub de saúde, mas um hub de tudo, de conveniência. Então, as pessoas encontram nas farmácias tudo que ela precisa para aquele momento. Então, óbvio que a gente não vai sair atirando para todo lado, eu não vou vender ovo na farmácia, não vou vender ração na farmácia, mas eu posso vender medicamento PET, por que não? Né? A jornada de PET, para quem tem PET, sabe que às vezes é dividida entre a farmácia humana e a farmácia animal, então por que não colocar ali? Então, eu quero ser cada vez mais esse hub de tudo. Eu acho que o mercado e as health techs estão aí mostrando, tá evoluindo por conta até da demanda das farmácias. Muita health tech a gente tem falado, a gente tem conversado, a gente tem comprado algumas, feito M&A com outras, porque elas estão vendo essa demanda potencial muito grande. Eu pego um exemplo que é o pior exemplo, mas é o melhor exemplo, o que aconteceu com a Teranos lá atrás, né, para quem assistiu o documentário, é a empresa certa no momento errado, com a pessoa mais errada ainda, porque aquilo foi uma fraude, mas quando você pega o conceito de ter
numa caixinha, vários exames e testes rápidos para você fazer, é o conceito que a gente está fazendo hoje. É você ter numa caixinha, na verdade, com alguns fornecedores, numa farmácia, exames, testes rápidos para resultados rápidos para que você possa completar sua jornada. Aí as health techs, elas estão justamente evoluindo nisso. Elas estão pegando aqueles exames que demoram 2, 3 dias para ter resultado, ou elas estão pegando aqueles exames que só pode fazer com coleta, elas estão fazendo ali, desenvolvendo para que você tenha um resultado confiável, rápido, fácil, num lugar. E esse lugar é a farmácia. Então, o ecossistema todo está se desenvolvendo e evoluindo para isso. Eu achei espetacular, porque no final do dia é um ganha-ganha-ganha, né? Tá reorganizando o fluxo de atendimento e de resolução de problema do sistema de saúde, desafogando o hospital, tendo atendimento do lado da casa do indivíduo, porque você falou ali, uma farmácia a cada esquina é possível, então quer dizer, o cara vai atravessar a rua, já tem um atendimento para a primeira necessidade, então fica bom para todo mundo, simplesmente, e ainda desafoga essa insanidade que são alguns hospitais no Brasil, né? É insano, né? Fica uma coisa, uma Babilônia lá dentro, né? É terrível, e pega todos os profissionais, um exemplo bastante forte que a gente tem aqui, pega, assim, os motoboys, né, os entregadores aí de iFood, Rappi, etc., independente, enfim, não vou entrar na questão aí se eles deveriam ser contratados, não contratados, isso aí é uma história, não é minha área, não é minha vereda. Mas, se um cara que depende ainda bem, que senão não ia acabar mais. Nossa, não. Eu já tenho muita discussão de legislação para tocar aqui, mas você imagina, esse cara ele depende daquele dia para trabalhar. Às vezes, para ir, porventura, em um tem um plano de saúde, ele deveria parar o dia inteiro para ir no posto de saúde se ele está, porventura, doente. Se ele está doente, tem que ficar o dia inteiro esperando no posto de saúde para ser atendido, ele perde aquele dia inteiro de trabalho. Inteiro. Agora, se ele vai numa farmácia do lado de casa e resolve em 20, 30 minutos a jornada completa dele, tá boa, melhorou, segue a vida, segue trabalhando. Então, é um papel de acesso mesmo, entendeu? O Brasil é muito mais amplo e os casos que a gente tem de resolução aí são muito mais amplos do que a gente pode imaginar. E o pronto atendimento até cabe até para o próprio farmacêutico, né? Sim. Porque você vê, o farmacêutico precisa estar na farmácia, avaliando friamente, né? Ou ele pode ser uma tela com um farmacêutico atrás da tela, né? Hoje a legislação ainda ela é muito rigorosa, draconiana com algumas coisas, mas a gente está quebrando barreiras. A gente gosta de quebrar essas barreiras, a gente está avançando nisso e quebrando isso. Maravilha. Renato, olha, espetacular a conversa, né, Lius? Acho que é incrível, ser um privilégio, né, a gente poder estar acompanhando em primeira mão esse case, né, porque a gente está falando de algo que tem 7 meses que está num scale-up enorme, quer dizer, a gente está falando disso exatamente pegando o peixe e pulando fora da água, né, o case super recente aí. Então, queria te agradecer muitíssimo por nos ter dado esse privilégio, né, trazer o assunto, trazer o case. Não tenho dúvida que você vai gerar assim, uma reflexão gigante na cabeça de pessoas de diferentes segmentos, né? Porque é uma grande prova de como tem coisa para ser feita, tem inovação para ser feita, tem caminho, tem espaço para as empresas crescerem, se destacarem, fazendo diferente as coisas, né? Então, acho que você vai ajudar muita gente aqui a melhorar a atuação em diferentes áreas, né? Pô, bacana, pessoal. Super obrigado pelo convite. Feliz mesmo de bater esse papo com vocês. E é isso. Um prazer. Perfeito, Renato. Muito bem. Chegamos ao final de mais esse episódio, mais esse case super bacana. Mais uma vez, obrigado ao Renato, a Pague Menos, a Extra Farm, a assessoria de imprensa também. E para quem está nos acompanhando até aqui, não deixa de seguir nossos podcasts, né, nos canais respectivos e também nosso canal, né, agora, né, o canal que a gente está apoiando aí no WhatsApp, para acompanhar em primeira mão os episódios que a gente divulga toda terça-feira às 19 horas. Por hoje é isso, um abraço a todas e todos e até lá.